Eu tenho uma palavra para o teu coração hoje e o tema que Deus colocou no meu coração para esta manhã é isso. Reaviva o dom que há em ti. Abre a Bíblia comigo aqui, ó. 2 Timóteo. Você tem uma Bíblia aí? 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Eu vou dar um minutinho, estou escutando ainda o pessoal procurando. Amém? Aqui está. Por essa razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Por essa razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti. Algumas traduções vai dizer, reaviva o dom de Deus que está em ti. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Acendeu todas as luzes aí, ficou bom, né? O que aconteceu aqui? Você que acendeu aí tudo? Muito bem. Muito bem. Tem muita gente, muitos de nós talvez, estamos vivendo como se tivesse tudo bem, como se tivesse tudo em ordem, com as nossas vidas vivendo como se tudo tivesse na melhor posição possível. Mas por dentro de nós, o fogo já apagou. O fogo já deu aquela murchada, aquela abaixada. Talvez você frequenta aqui, você está na igreja, você tem a sua vida, você canta, você ora, você até serve aqui com a gente no ministério, você até trabalha, mas lá no fundo, você sabe que o altar está vazio. Precisa de algo mais. Então, essa manhã eu quero desafiar você a voltar para o lugar onde você chorava só de ouvir o nome de Deus. Aquele lugar onde você se rendia só de saber que você estava na presença de Deus. É voltar naquele tempo que você jejuava mais, naquele tempo que você orava mais, naquele tempo que você acreditava mais. E para aqueles que estão começando a sua caminhada, para você experimentar esse poder, essa força, essa unção de Deus, que é você chegar na casa de Deus, na presença de Deus e ficar quebrantado pelo poder, pela unção, pela presença de Deus que vem sobre cada um de nós. Então, hoje, eu quero trazer você para isso. Avivar o dom que há dentro de você. Na verdade, não sou eu. Na verdade, a gente pode olhar para isso e pensar, Deus está nos chamando de volta ao lugar da adoração. Deus está nos chamando de volta ao lugar da oração. Deus está nos chamando de volta ao lugar da consagração. É tempo de você, eu, como igreja, nos colocarmos na presença de Deus em rendição total. Entregar aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que pensamos, aquilo que vivemos, colocar tudo na presença de Deus e deixar Ele conduzir as nossas vidas. Amém? Amém. Por isso, Paulo, ele olha para Timóteo. Timóteo, para quem não sabe, ele era um discípulo do apóstolo Paulo. Ele foi colocado ainda jovem para ser pastor de uma das maiores igrejas lá daquela época. Ele foi colocado numa igreja de Éfeso. Você já deve ter visto na sua Bíblia uma carta aos Efésios. Não é? Efésios era o povo que vivia em Éfeso. E Éfeso tinha uma grande igreja ali. E Timóteo era o pastor daquela igreja. Mas ele era muito jovem. Muito jovem. Ele passou por grandes lutas ali por ele ser muito jovem. E Paulo olhou um dia para Timóteo e viu assim, Timóteo, parece que a chama está se apagando. Acorda, Timóteo, e aviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Talvez Paulo olhou para Timóteo e disse, Timóteo, lá no começo da sua carreira você estava com mais fogo, você estava com mais poder, você estava com mais autoridade, você estava com mais fé, você estava crendo mais, e agora parece que isso está se apagando. Então, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Então, hoje eu e você somos chamados a reavivar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu escutei um amém. 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 Muito bom, muito bom. E também somos chamados a trazer esse fogo para dentro de nós, aqueles que não têm.
aquele que não experimentou ainda o batismo com o Espírito Santo, aquele que não experimentou ainda o poder de Deus agindo na sua vida, aquele que nunca vivenciou uma experiência sobrenatural. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre as coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Então, este é o motivo de Paulo escrever a Timóteo e dizer: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Nós que somos mais velhos na fé, eu estava recordando ontem com um pastor amigo que estava aqui na nossa festa ontem, e aí a gente estava comentando e tal, e ele perguntou assim para mim assim: desde quando você tem licença pastoral? Eu falei: nossa, não queria nem lembrar dessas coisas. Né? Foi no século passado. Né? Eu me formei em 1999, olha só, não tinha nem 2000 na frente ainda, né? 1999, então eu sou pastor há 26 anos. 26 anos, estou ruim de matemática. 26 anos já que eu tenho, né, licença pastoral, que eu sou licenciado e tal, mas que eu sou crente como vocês quase 30 anos. 30 anos. Então, eu tenho mais tempo de vida cristã do que de vida normal. Não é? Eu cheguei na igreja, eu tinha por volta de 23, 24 anos e hoje eu não sei fazer a conta. Eu não sei quantos anos eu tenho, não. Vamos embora. Eu perdi a conta já lá em 1999. Né? Eu parei de contar. Na verdade, a gente está ficando maduro, né, gente? Maduro. Velho a gente não fica, não. Velho é estado de espírito, tá? Velho é você. Tem gente de 20 anos que é mais velha do que eu, cansado, tudo parado, tudo morto aí. Eu tô velho, 55, mas tô ligado na tomada ainda, eu tenho muito para viver. Então levanta aí, põe um sorriso nesse rosto aí, dá uma arrumada nisso aí que você tá muito devagar. Ai, pastor, tô cansado, acordei cedo, tem uns com cara de sono aí, tem uns com cara de travesseiro, tem uns que nem conseguiu chegar. Né? Ô Rafa, as perninhas tá boas? Mas ontem à noite tava cansado, né? Tava. Quantas vezes nós subimos e descemos essa escada ontem aqui? Eu perdi a conta. Eu cheguei em casa ontem e falei assim: nossa, minha perna tá. Parece que pegaram minha perna assim, amassaram ela, de tudo que a gente subiu e desceu essa escada. Mas, voltando ao assunto, a questão não é se você é velho de fé, se você é novo de fé, se você está chegando agora, se você está começando, se você está encerrando a sua carreira, não importa. Importa que você tem que reavivar o dom de Deus que há em ti. Você é chamado para viver uma vida de poder, uma vida de autoridade, uma vida de fé, uma vida de esperança naquilo que Deus pode fazer. E nós não podemos perder a esperança e achar que tudo é normal. Na sexta-feira ou na quinta-feira aconteceu algo muito triste, talvez você lembra, você viu, você assistiu, um homem sendo assassinado por defender a sua fé, por defender as suas convicções. Não é? Quem lembra? Quem viu? Quem assistiu? O que você achou de tudo isso? Como você se sentiu vendo uma cena como aquela? Um homem que morreu falando, crendo e expressando aquilo que é a sua fé. E todos nós somos chamados para morrer pela nossa fé. Para viver pela nossa fé e talvez morrer por ela, se necessário for. Se necessário for. Então, esse homem, ele viveu a vida falando sobre as coisas cristãs. Ele não era um indivíduo que saía por aí buscando briga, mas ele estava pronto para o debate, debater. E hoje, infelizmente, a nossa sociedade não está pronta para debater. Ela não está pronta. E vocês, jovens, acordem. Vocês precisam aprender a voltar a debater e não a reclamar e chorar ou expressar tristeza ou ódio por conta de não saber debater. Nós temos que aprender a voltar a resolver as coisas com as palavras. Não é? Hoje a gente quer resolver no tapa, não é? Quer resolver no tiro, quer resolver na faca. Gente, as coisas se resolvem, né? Na conversa. Alguém fez uma piadinha e disse assim, que no tempo de Davi, ele pegava a espada e saía rasgando todo mundo. Não é? No tempo de Pedro, ele pegou a espada e tal.
cortou a orelha de Malca. Aí na minha vez agora eu tenho que olhar e falar assim, amém, Deus te abençoe. Eu também queria, né? Não podemos, querido, não podemos. Nós temos que manter a nossa fé e nós temos que manter o nosso coração pronto para propagar a nossa fé, sem nos intimidar com aqueles que são contra, mas sem também ofender aqueles que não querem nos ouvir. Amém? Então veja você, nós temos que ir para um lugar onde Deus está nos levando. E essa palavra de hoje, ela não é uma sugestão minha para vocês. O reavivar o dom que há em nós não é uma sugestão minha, é um mandamento de Deus. É um chamado de Deus para cada um de nós. Reaviva o dom que está em ti. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, reacende. Reacende o dom, reacende a paixão, reacende o altar, reacende a sua entrega, a sua oferta para o Senhor, porque Deus quer fazer muito mais. E eu quero, nesta manhã, profetizar. Se eu fosse você, levanta a sua mão agora. Levanta, eu quero profetizar sobre a sua vida. Onde houver um coração vazio, um espírito apagado, onde houver um crente desanimado, ou alguém que ainda não viveu uma experiência poderosa com o Senhor, eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, eu quero profetizar. Deus vai reavivar você hoje pelo poder do Espírito Santo. Esses 12 dias que nós vamos viver, os próximos 12 dias, serão dias de reavivamento, serão dias de fogo, de poder, de altar, tempo de Deus operar poder e maravilha em nossas vidas. Amém, querido? Recebe isso em nome do Senhor Jesus. Há um dunamis de Deus vindo em nossa direção. Você sabe o que é dunamis? Dunamis é poder. Poder. Dunamis é poder. Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Essa é a palavra que Jesus usou para expressar poder. Ele usou a palavra dunamis. É a palavra grega para dizer poder. E ela vem de uma raiz muito forte, que é dinamite. Dunamis, de dunamis nasce dinamite. Dinamite, um poder explosivo, um poder transformador, um poder que onde ele acontece, ele muda completamente as estruturas. Então é isso que Deus quer fazer no meu e no seu coração nesses dias. Amém? Amém. Mas vamos lá. Eu não estou pregando ainda, estou conversando com vocês. A gente tem que aprender algumas coisas. Primeiro, o fogo ele se apaga aonde não há quebrantamento. Pastor, eu já vivi essa experiência. Eu lembro no começo da minha vida cristã, lá na igreja onde eu ia, ou lá no começo, eu tinha uma paixão, um fogo, falava que tinha culto 2 horas da tarde, eu ia, tinha culto 9 da noite, eu ia, tinha culto de madrugada, eu ia, tinha festa, eu ia, tinha oração, eu ia. Quem nunca foi chamado de rato de igreja aqui? Eu fui chamado de rato de igreja quando eu era mais jovem. Rato de igreja, porque eu estava lá. Aí 2 horas da tarde tinha o culto das irmãs, culto das senhoras. Eu estava lá. Eu estava lá, tinha umas irmãs abençoadas, ela, irmã, ora por mim, e vambora. A gente estava lá porque a gente tinha um desejo. Eu queria ouvir mais da palavra, eu queria aprender mais da palavra, eu queria entender mais a palavra, eu queria cada vez mais, eu tinha fome, Talvez você já perdeu isso. Talvez você não entendeu isso ou deixou para trás, mas o fogo ele se apaga quando não tem quebrantamento. O Espírito ele não apaga de uma vez na nossa vida. Ele não apaga de uma vez. Ele vai se apagando aos poucos. E a frieza espiritual, ela não começa com um pecado estrondoso. Nossa, o cara traiu a mulher, perdeu o casamento, agora perdeu a fé. Não. Ele começa com pequenos detalhes. Você já andou por aí, você vê, tem lugares que tem umas rochas grandes aqui, é muito comum, nos quintais da casa, às vezes tem umas pedras enormes, né? Você nunca vai ouvir dizer que alguém tropeçou naquela pedra. Não é verdade? Mas de vez em quando tem umas pedrinhas que tem só um pedacinho para fora assim do chão, e sem querer a gente vai lá e tropeça nela, trupica, como diz o mineiro, trupica, não é? E arranca a unha do dedão do pé ainda. Mas por quê? Porque a gente não tropeça em pecados grandes. A gente tropeça nos pequenos pecados. São as pequenas coisas que vão tirando o fogo de Deus do nosso coração. É as pequenas concessões, as pequenas portas que a gente vai abrindo, as pequenas... Sabe aquela coisinha? A palavra mais terrível para um crente hoje é: não tem nada a ver.
Ai, pastor, eu vou na balada. Não tem nada a ver, eu posso ir. Ai, pastor, mas eu uso vape, mas não é droga vape. Não tem nada a ver, pastor, usar vape. Sabe? Essa palavra está matando muito crente. Muito crente. Ai, pastor, mas só porque eu contei uma mentirinha, ai, nem é pecado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, está levando muito crente para o inferno. Está levando muita gente para longe de Deus. Está apagando o fogo do espírito de muita gente, porque a gente está achando que tudo pode e que nada tira a presença de Deus de nós. E não é verdade. Deus é amor? É. Deus é bom? Maravilhoso. Deus é fiel? Demais da conta. Mas ele também é justiça e juízo. Sabe, ele não pode ir contra a palavra dele. Quando ele diz que algo não é bom, e aí só porque um bom filho dele cometeu aquilo, ele não muda de opinião e diz assim, mas esse meu filho pode, né? Ele é bonzinho. Não. Sabe por quê? Porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Ele é bom, ele é fiel, ele é justo. Se é ruim para ele, é ruim para mim, é ruim para você, é ruim para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Esse pode, aquele não pode, esse é bom, aquele não é bom. Mas Deus não tem filhos preferidos, prediletos. Eu sou filho querido de Deus, eu sou bom demais, eu jejuo. Pastor, você vai fazer 12 dias de jejum, eu faço 48. Você não conhece a minha espiritualidade. Olha, se a gente tirar a camisa da pessoa e olhar nas costas, deve ter até asa nascendo assim. Tanto que a pessoa se acha um anjo. Né? Tem crente que é assim. Tem crente que é assim. Mas aí você vai ver, não é nada daquilo. E o fato dele ser bom, fazer as coisas corretas, não torna ele um filho preferido de Deus. Deus ama todos nós. Deus ama cada um de nós. Ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que são mais íntimos dele. Íntimos. Tem gente que é mais íntima de Deus do que outro. Você não tem amigos assim? Tem amigo que você abre o coração, conversa, fala de tudo quanto é assunto. E tem amigo que você faz o quê? Você toma um café, você bate um papo, você manda uma mensagem. Mas você não conta da sua vida para ele. Por quê? Porque você não tem intimidade. Assim é o Senhor conosco. Não tem filhos preferidos. Aí você vê assim, nossa, aquele irmão parece que tudo que ele faz dá certo, tudo que ele põe a mão prospera, tudo que ele põe... Pode olhar, ele é um filho íntimo. Pode olhar, ele é um filho íntimo. Você pode estar achando, ele é querido, Deus gosta mais dele do que de mim, pastor. Não é, filho. É que com certeza ele é mais íntimo do que você. Mais íntimo. Amém? Então o que apaga o fogo da nossa vida, e o que apagou o fogo de nós, não é a frieza espiritual, só que ela não começa de um dia para o outro, ela é concessões que a gente vai fazendo. Você vai deixando de orar, você vai deixando de ser pontual, você vai deixando de cumprir seus compromissos. Hoje eu estou cansado, não vou ler a Bíblia não, amanhã eu leio. E aí a gente vai abrindo concessões, aí quando você vai ver, você passou a semana e não leu. Tem irmão que já esqueceu a Bíblia aqui, e ficou um mês lá naquela mesa Bíblia lá. Um mês. Precisou de eu ir lá, pegar a Bíblia, abrir, achar o nome do cidadão, que eu não vou falar aqui agora, e falar assim, irmão, não perdeu nada não? Não. Você está sentindo falta de nada não? Não. E essa Bíblia aqui? Eu esqueci aqui. Meu Deus, tá... Nossa, nem vi. Quer dizer, não leu. 15 dias, 20 dias, 30, uma semana, um mês. E aí você quer ser íntimo? Não vai ser íntimo. Não tem como ter intimidade com Deus se você não conhecer a palavra dele. Amém? Nós temos que ter a presença de Deus. O altar, quando ele começa a ficar seco, nós somos um altar do Senhor, sabia disso? Você é um altar de Deus, você é um altar, você é o lugar da presença de Deus, você é o lugar da manifestação da presença de Deus. Deus quer habitar no seu coração, o seu coração é um altar onde você dá a sua oferta para o Senhor. Que oferta? A sua vida, a sua vida. Você entrega a sua vida, o seu coração, seu sentimento, seu negócio, seu carro, seu celular. Meu Deus, meu celular não dou na mão de Deus não, pastor, ele vai ver coisa que eu não quero. Dá esse celular na mão de Deus, filho. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa boa.
Faz alguma coisa. O seu coração é o altar onde você se apresenta para Deus, onde você se entrega para Deus. E aí, não adianta você querer esconder nada, porque Ele tudo vê, tudo sabe, tudo enxerga. Então esse altar, ele não pode estar vazio. Quem lembra como funcionava o sacrifício no altar no Velho Testamento? O altar estava ali, ele tinha fogo, e as pessoas traziam o quê? Quem lembra? Um cordeiro? Uma oferta? Alguma coisa para ser sacrificada e queimada sobre aquele altar. É isso? Amém? Então veja, eu e você somos um altar. Mas pastor, como que eu faço então? O seu coração é um altar, é onde você apresenta a sua oferta. O que está queimando nesse altar? Essa é a pergunta. Que oferta está queimando nesse altar? Um cordeiro? Um desejo de amar mais a Deus? O desejo de servir mais a Deus? O desejo de andar e conhecer na presença de Deus? Ou a oferta que eu ponho nesse altar é desprezo por Ele? É esquecimento da tua palavra? É deixar de lado as coisas de Deus? Qual é a oferta que eu coloco no meu altar? É isso que vai fazer o altar permanecer aceso. Tem duas ocasiões muito interessantes na Bíblia. Uma delas é quando o profeta Elias, ele está no monte e ele arruma o altar do Senhor. Ele prepara um altar para o Senhor ali. E ele começa a orar e pedir para Deus que derrame fogo sobre aquele altar. Porque ele não queria acender somente o altar, ele queria que Deus acendesse o altar. Só que a Bíblia vai dizer para mim que só acendeu o altar na hora que ele colocou uma oferta sobre ele. Ele colocou um animal ali ofertado sobre aquele altar. E na hora que ele colocou aquele animal ali, a Bíblia diz que o fogo desceu dos céus e consumiu aquela oferta. Aí você está pensando assim, puxa, o pastor vai falar de dinheiro agora. Não vou não, bobinho, bobinho. A oferta que eu estou falando é de você colocar algo na presença de Deus. E a melhor oferta que você pode dar para Ele, você pode dar, pastor, estou disposto a dar tudo que eu tenho, todo o meu dinheiro, meus bens, vender tudo, eu estou apaixonado por Jesus, quero dar tudo. Amém. Mas se você não der o seu coração para Ele, isso não é nada. Isso não é nada. Nada. Entendeu ou não? Não estou falando de dinheiro, estou falando de oferta pessoal. Oferta de vida, oferta de oração, oferta de jejum, oferta de consagração, oferta de buscar a presença dele. É sobre isso que eu estou falando nesta manhã. Amém? Você está me entendendo? Então veja, o profeta Elias, ele só viu o fogo do altar acender quando ele colocou sobre o altar uma oferta. A Bíblia diz que ele arrumou o altar, consertou o altar, restaurou, preparou, fez tudo. Mas enquanto ele não pôs uma oferta sobre o altar, o fogo não desceu. Então, nesses 12 dias, eu e você estamos nos preparando e pedindo e clamando, Deus, vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo. Mas a primeira coisa que eu e você temos que fazer é nos colocar como oferta nesse altar. Amém? Então é um tempo de nos ofertar a Deus em oração, em jejum, em busca, em aprendizado. É isso que eu estou chamando você nesse dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, olha que ele diz aqui, ó, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito de Deus é fogo e ele pode ser apagado. Pastor, como que a gente pode apagar o Espírito Santo? Como? Não colocando oferta no altar. Sem oferta não tem fogo. Sem oferta não tem fogo. E eu não estou falando de dinheiro outra vez. Estou falando de vida, estou falando de coração, estou falando de entrega, estou falando de nos dar para o Senhor. Consagrar a sua vida a Ele. Não apagueis o Espírito. Como que eu apago o Espírito? Não colocando oferta no altar. O que adianta eu ter um coração que é um altar, mas que ele está ligado na Netflix, no Instagram, no TikTok, não sei para onde mais, mas não está ligado em Deus? Está entendendo? Você está captando a minha mensagem, amém? Amém? É tempo de colocar o seu coração na presença do Senhor. É tempo de colocar as nossas vidas na presença de Deus, deixar Ele queimar. Queimar. Olha que interessante, Joel capítulo 2, versículo 13,
ele vai dizer o seguinte para nós: rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e arrepende-se da desgraça que enviaria. Aqui havia um castigo preparado para Israel, mas quando a gente se converte de coração e não de vestes. Por que o profeta fala isso? Era comum, e até hoje é comum no Oriente Médio, não só em Israel. Você vai ver que quando a pessoa passa por um momento de luta, de desgraça, a gente vê aquelas guerras que acontecem na região ali do Oriente Médio, cai uma bomba, explode uma bomba lá, alguma coisa, aquelas loucuras todas. A pessoa que sobreviveu, você pode olhar para ela, ela está com a roupa rasgada e chorando e gritando. Porque quando a pessoa está triste e arrependida, o sinal de arrependimento era rasgar as vestes e mostrar que estava arrependido. Só que o profeta está dizendo assim: escuta, não adianta você rasgar suas vestes, você precisa rasgar o coração. Você precisa rasgar o coração. Há muitos de nós aqui temos carinha de arrependido. Ai, pastor, eu sou tão bonzinho. Ai, pastor. Não, você precisa rasgar o coração, querido. As vestes a gente vê. As vestes nós estamos vendo. Todo mundo cheiroso, todo mundo bonito, todo mundo bacana, todo mundo maravilhoso. Tem umas pessoas nos visitando que estão até assustadas. Falam assim: esse pastor é doido. Veja, nós precisamos entregar o coração e rasgar o coração diante do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu estou me preparando para esses próximos 12 dias, me rasgar na presença do Senhor. Não é rasgar a veste, não é mostrar para você que eu estou arrependido, não é mostrar para você que eu estou orando, não é para mostrar para você que eu estou... Não, é para mostrar para o Senhor. Não é rasgar as vestes, é para os outros ver. Rasgar o coração é só Deus que vê. Amém? Nós vamos aqui, nessa linha, nessa busca. Deus não se impressiona com roupa bonita, Deus não se impressiona com perfuminho caro que você chega aqui na igreja cheirosinho. É bênção, viu? É bom, não precisa vir fedido não. Eu gosto de ser cheiroso assim mesmo. Glória a Deus por isso. Mas Deus não se impressiona com essas coisas. Deus não se impressiona. Ele se impressiona com o coração rasgado de verdade. Amém? O resto é exterior. Exterior, vale nada para o Senhor. Então volte ao lugar do arrependimento. Volte ao lugar do choro de novo. Volte ao lugar de quebrantar o seu orgulho diante de Deus. Volte ao lugar de adoração sincera. O fogo, querido, ele é mantido com santidade e consagração. O fogo é mantido com santidade e consagração. O dom nos é dado de graça, o poder de Deus, o Espírito de Deus, ele vem sobre nós, é de graça, mas ele é mantido com santidade. Ele é mantido com desejo de deixar a presença de Deus dentro de nós o tempo todo. Pergunta para vocês, lá em casa não acontece isso. Mas se alguém ligar na tua casa e falar assim: estou indo aí tomar um café, você simplesmente prepara um café, senta no sofá e espera essa pessoa? Ou você dá aquela ajeitada na casa? Sai pegando, roupa pendurada no box, arrumando o banheiro. É engraçado, gente. É engraçado. O banheiro de todo mundo é cheirosinho. Toda vez que você vai na casa, você chega no banheiro, está cheiroso. Parece que acabou de limpar agora. Não é? Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque está vindo uma visita. Não pode ficar do mesmo jeito. Quando eu estou em casa, eu estou largado no sofá. Se está friozinho, tem uma cobertinha ali do lado, né? E tem a xícara de café aqui, que eu tomei o café, ficou ali. Mas está chegando uma visita, o que a gente pode fazer? Arruma tudo. Lá em casa não acontece isso. Lá em casa não. A Sheila faz até limpar tudo, passa pano. Eu falo para ela: para que você vai limpar a casa? Vai vir um monte de gente, vai sujar tudo. Ela fala: mas tem que limpar. E nesse caso sou eu que tenho que limpar. E tem que limpar. E aí tem que limpar. Mas por quê? Porque vai chegar alguém que a gente julga ser importante para nós. E aí o Espírito de Deus está querendo chegar, está querendo entrar, está querendo visitar teu coração. Você vai deixar como para ele, lindão? Você vai deixar como para ele, querido? Como vai estar teu coração nesses dias? Então, é dias de limpar o coração. É dias de abrir o coração. É dias de tirar tudo aquilo que incomoda, tirar tudo aquilo que atrapalha, tirar tudo aquilo que não convém, tirar tudo aquilo que a gente não gostaria que a visita visse. Não é? Aquela garrafa de coca que ficou ali faz 15 dias. Não, tira isso daí, arruma aí, a visita está chegando. Não é? Atos 1:8 diz assim, olha: mas recebereis poder, dunamis,
quando o Espírito Santo descer sobre vós. Nós temos o recebimento do poder, ele tem uma condição. O Espírito Santo descer sobre nós. Então a pergunta que fica para você nessa manhã é essa: você vai arrumar a casa para o Espírito chegar? Você vai arrumar a casa? Porque só tem fogo no altar se o altar tiver sacrifício. O fogo só permanece se houver santidade, consagração. Muitos de nós têm talento, muitos de nós têm sabedoria, muitos de nós têm entendimento, mas nem todos nós mais temos a presença poderosa do Espírito de Deus. Então reaviva o dom de Deus que há em ti. Acorda. Abre para mim Josué capítulo 3, versículo 5. Essa palavra é muito poderosa. Eu amo essa palavra. Olha o que Josué diz para o povo. Santificai-vos, porque amanhã, ele não disse daqui uns dias, gente. O processo de santificação, ele é poderoso. Se eu me santifico hoje, amanhã começa a ter maravilhas. Amanhã começa a ter maravilhas. Ai, pastor, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Porque sua sala está tudo bagunçada, querido. A visita está chegando e está encontrando bagunça, ela não volta mais. O meu pastor, ele dizia assim para mim: eu vou aonde eu sou convidado, mas eu só volto aonde eu sou bem tratado. Amém? Amém. Eu acho que a gente concorda com ele ou não? Amém ou não? Amém. Você me chama para ir na sua casa, chega lá, você não me dá um café, não me dá um bolinho de fubá, não me dá um pão de queijo, não volto mais. Não volto mais. Não é? O Espírito de Deus já nos foi dado, mas ele só volta quando ele é bem tratado. Bem tratado. Então é tempo de nós tratarmos bem do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele disse para nós que se nós nos santificarmos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Eu quero viver maravilhas. Você quer viver maravilhas? Você quer viver? Prepare-se, porque os próximos 12 dias serão dias de santificação, serão dias de preparação, serão dias de busca da presença do Senhor para cada um de nós. Veja, Deus não vai ungir quem é mais bonito, quem é mais cheiroso, quem está mais bem vestido, quem está mais talento, quem... Não, Deus não unge isso. Deus unge renúncia. Deus unge abertura, aquele que abre, aquele que rasga o coração. O altar, como eu disse, o fogo não desce sobre o altar vazio. O fogo cai onde tem oferta no altar, onde tem sacrifício, onde tem ego crucificado. Ali é onde o fogo do Senhor vem, o Espírito vem, o poder vem, a unção vem e a coisa pega fogo. Amém? Então separe tempo para o secreto nesses dias. Tempo para estar na presença de Deus, só você e Ele. Só você e Ele, pastor, mas meu dia é corrido. Querido, não mente para você mesmo, mas não. A Bíblia diz não, mas a sabedoria popular diz que o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Você fala para mim que você não tem 10 minutos para estar com Deus, 15 minutos para estar com Deus. Quantas horas tem um dia? Quantas horas tem o seu dia? E o seu? E o seu? Todos nós temos 24 horas todo dia. Todos nós. Nós podemos arrumar um tempinho daí para dar para Deus. Começa com 15 minutos. 15 minutos de oração, 15 minutos de leitura da palavra, 15 minutos de buscar, falar com Deus, 15 minutos para ficar quieto na presença de Deus e ouvir Ele falar. Eu não sei você, mas eu tenho uma cunhada. Eu já falei, não podia falar que é cunhada, né? Que perto dela ninguém fala, é só ela. Você vai conversar com ela, quando ela para respirar, que você fala assim, então ela... Parece a gente quando vai falar com Deus. Deus, eu preciso de carro, eu preciso de casa, eu preciso de não sei o quê, eu estou cansado dos Estados Unidos, minha patroa, meu patrão, meu tio. E Deus está ali. Eu estou querendo... Dá um tempinho para Ele falar. Então, quando você for fazer seu secreto com Deus, seu tempo com Deus, você prepara 15, 20 minutos para você estar na presença de Deus. Você fica ali... Pastor, eu consigo ficar 20 minutos. Se você conseguir ficar 20 minutos, vai ser uma bênção. Os primeiros 5 minutos você vai orar e vai dizer, Deus, estou aqui, cheguei, preciso ouvir a sua voz, preciso falar com o Senhor, fala comigo.
Aí você vai abrir a Bíblia. Você vai ler a Bíblia mais 5, 10 minutos. Terminou de ler a Bíblia, você fecha a Bíblia, fica quietinho, fala, Deus, ó, eu já li isso aqui, eu li esse pedaço aqui da Bíblia, eu li esse capítulo, esse versículo, me explica o que está acontecendo aqui, fala comigo. E fica quietinho, criatura. Tá? Deixa ele falar com você e você vai ouvir a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Deixa eu ver. Quem gostaria de ouvir a voz de Deus aqui? Então prepara, porque você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ficar quietinho, você vai ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Santifique sua mente nesses dias. Santifique seus olhos, santifique seu coração, santifique a sua vida. Prepara o seu coração para aquilo que Deus vai fazer. Não adianta a gente só tirar um tempo. Ai, pastor, eu vou jejuar, mas eu não tenho tempo de orar e ler a palavra. Desculpa, Cristo, vai só passar fome. Não vai. Não começa. Você vai só passar fome. Então come, vai, faz o que tem que fazer. Ai, pastor, mas então se não orar, eu já estou jejuando. Tem que orar também? Tem. Mas tem que orar e tem que ler a palavra? Tem também. Como eu disse, o fogo só desce no altar que tem sacrifício. Sacrifício. Você não quer que eu pegue o seu celular e olhe quanto tempo você fica no Instagram, né? Tem um botãozinho lá que revela. Né? Não é nem profeta aquele botãozinho lá, mas ele revela. Revela. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas. A média do brasileiro é 6 horas por dia. Onde o cara arruma 6 horas por dia para estar na internet? Não trabalha? Não pode ser. Ou então está enganando o patrão dele. Hã? Pastor, eu não faço ideia. Vai lá, procura lá no Instagram. Tem um botãozinho que conta para você quanto tempo você está ficando lá. Vai lá ver se você não tem 20 minutos. Vai lá ver se você não tem meia hora. Vai lá ver se você não tem umas 3 horas para ficar na presença de Deus. Você tem. Então você tem que fazer sacrifício esses dias. Vai ser tempo em que eu e você vamos ter que nos sacrificar. Pô, pastor, mas aí é pesado. Olha, quem quer o fogo tem que apresentar oferta no altar. Tem que apresentar oferta no altar. Amém? Amém. E olha que interessante. Nós lemos 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Põe o 6, depois nós vamos para o 7. Tá, Leandra, por favor. Por essa razão, lembro-te que despertes o dom que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Amém? Larga a mão de ser covarde. Ai, eu não aguento. O pastor quer fazer jejum de 12 dias. Já pensou, 12 dias? Né? Não, você aguenta sim, você não é covarde. Deus não te deu espírito de covardia. Amém? Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder. De poder. Por quê? Porque a gente pode. Ele nos deu força, autoridade e poder. Ele deu mais. Ele deu um espírito de amor. Pastor, mas eu não leio a palavra, eu não entendo a palavra. Começa a ler que Ele vai te dar o espírito de amor. Você vai começar a amar a palavra de Deus. Você vai poder declarar como Davi, não é? Eu amo a tua palavra, Senhor, eu amo os teus mandamentos, eu amo as tuas direções. A gente tem que amar a palavra. E para terminar, Ele nos deu um espírito de moderação. Um tempo para Netflix, um tempo para internet, um tempo para Deus, um tempo para trabalhar, um tempo para comer, um tempo para dormir. Moderação. Ai, pastor, o senhor é chato, não deixa a gente ver Instagram. Eu deixo, você pode ver, eu vejo também. Eu vejo. Mas a gente tem que ter moderação. Moderação em tudo que a gente faz. Em tudo. Tudo. Tem que ter moderação para trabalhar. Tem gente que precisa de moderação para trabalhar. Se deixar a pessoa trabalhar 14, 16, 18, 20 horas por dia. Aí depois fala, estou cansado. Não, você queria ficar o quê? Como você quer ficar depois de trabalhar 20 horas no dia? Você esperava ficar como? Cheio de poder e unção. Não vai. É moderação, é um pouco para trabalhar, é um pouco para descansar, é um pouco para estar na presença de Deus. Amém? Amém. Muito bem, nós estamos indo bem hoje. Deus está fazendo maravilhas. Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O fogo do Senhor, querido, esses dias, ele vai ativar
a sua identidade, o seu propósito. O Espírito ele não só nos aquece, mas ele nos capacita, ele nos dá poder, ele nos dá unção, ele nos leva adiante. E quem carrega esse fogo se torna a autoridade na presença de Deus e no meio espiritual. Você crê que o Charlie, como que é o nome dele? Charlie Kirk, né? Kirk. Charlie Kirk. Você acha que esse homem, ele era conhecido praticamente no mundo todo, muita gente conhecia, é verdade ou não? Ele é famoso, né? Você acha que ele era conhecido no céu? E você acha que ele era conhecido? Com certeza. Mais ainda, com certeza. Porque o Espírito de Deus nos dá autoridade e nos leva a ser conhecido no reino dos céus, no reino do inferno, em todo lugar. E Deus quer levar você e levantar você como uma voz profética para esses dias, como alguém que vai estar vivendo um poder, uma autoridade, uma unção, uma graça, uma força de Deus. Amém, querido? Então preste atenção. Deus está soprando sobre brasas apagadas. Deus está soprando sobre altares que estão apagados. Deus está soprando sobre altares que ainda não receberam fogo. Deus está soprando, mas para isso eu preciso colocar a minha oferta. E a oferta sua vão ser 12 dias de busca, de consagração, de presença de Deus. Amém, querido? Nós vamos caminhar junto nesses 12 dias. É tempo de voltar para o altar. É tempo de voltar para a busca do fogo, do poder, da unção, do conhecimento. Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente. Tem muitos de nós que estamos sobrevivendo espiritualmente. Um dia vencendo uma batalha, um dia perdendo, um dia ganhando, outro dia caindo, outro dia levantando, outro dia tropeçando, outro dia reclamando e começando. Não, Deus nos chamou para viver com poder e autoridade, sermos mais que vencedores no nome do Senhor Jesus. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, você pode tomar um novo lugar. Então, eu quero te chamar de volta para o altar, eu quero te chamar de volta para o fogo, eu quero te chamar de volta para o secreto, eu quero te chamar de volta para a presença, eu quero te chamar de volta para andar no amor de Deus, na presença de Deus. Amém? O que vai ser o Dunamis para nós? Eu quero explicar isso em 5 minutos para você. O que nós estamos prestes a viver vai ser algo extraordinário. Porque quando a igreja do Senhor para orar e buscar a presença dele, coisas maravilhosas e grandiosas acontecem. Então aquilo que Deus vai fazer vai ser poderoso. A Bíblia diz uma vez que o povo, ele se uniu em oração, em jejum, e Deus mudou uma história. Nós vamos lembrar a história de Moisés. Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias em jejum. Pastor, 40? Isso quer matar nós, pastor. Não, calma. Moisés ficou 40 dias e ele desce daqueles 40 dias na presença de Deus com as leis, com os mandamentos, com a direção que Deus colocou na vida dele. Então, quando a gente nos consagra na presença de Deus, ele dá para nós direção, ele dá para nós decretos, ele dá para nós autoridade. Quando o povo precisa e ora e busca, Deus muda decretos. A rainha Esther, ela passou por um momento muito poderoso, muito forte, porque toda a sua nação ia ser morta. Houve um decreto do rei. E o decreto do rei era: todo mundo que for judeu deve ser morto. Vocês acham que perseguir judeu começou agora? Né? Começou agora, faz muito tempo isso. Faz muito tempo. E a única pessoa que podia fazer alguma coisa era uma moça chamada Esther, uma rainha. E ela então chama todo o povo dela e diz assim: vamos jejuar 3 dias, porque era o prazo que ela tinha, porque no 4º dia ia sair o decreto de morte. Então ela fala assim: nós temos 3 dias para jejuar, nós vamos jejuar todos nós. E diz que todo o povo daquela região, todo o povo daquela nação parou. E eles jejuaram. E quando eles jejuaram, Deus mudou o decreto e mudou o decreto para um decreto de vida. Então, quando o povo de Deus ora junto, jejua junto, caminha junto, muitas coisas são mudadas no reino espiritual. Eu posso usar aqui diversos exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus que
transformaram a história da que eles estavam vivendo através do jejum e da oração. Então, eu quero convidar você. E jejum, gente, não é apenas abrir mão de comida. Jejum não é apenas passar fome, pastor, passa fome. Calma, é abrir espaço para a presença de Deus. É deixar de se encher daquilo que te agrada para se encher daquilo que agrada ao Senhor. Amém? Eu quero ensinar você rapidamente. Algumas pessoas perguntaram para mim, pastor, mas que tipo de jejum eu devo fazer? Que tipo de jejum existe? Qual é a condição? Como que eu faço? Deixa eu explicar para você. Existem jejuns que nós chamamos de total. O que é o jejum total? É você ficar pelo menos um período que é de no mínimo 12 horas, porque, tecnicamente falando, a doutora Débora está aqui, pode me ajudar talvez com isso, ela não é desse ramo exato, mas a medicina considera um jejum depois de 12 horas. Pelo menos 12 horas, é isso? Para vários exames de sangue tem que ser pelo menos 12 horas. Então você precisa ficar pelo menos 12 horas, um jejum total. Ah, pastor, eu vou fazer um jejum total. Pelo menos 12 horas sem comer nada. Sem comer nada. Ah, pastor, 12 horas, tiro de letra, estou acostumado, eu saio cedo para trabalhar, fico sem comer o dia inteiro, volto para casa às 6 horas da tarde, aí que eu vou comer. O Rafael faz isso, não faz, Rafa? Ele faz. Acostumou. Olha lá o porte físico dele. Entendeu? Aí eu vou falar para assim, ô Rafa, vamos fazer jejum de 12 horas. Vai falar assim, pastor, não tem sacrifício aí. Então, Rafa, o seu é de 24, tá bom? Deus te abençoe. Tô brincando. Você entendeu? Esse é um jejum total. Aí ele pode ser de 12 horas, pelo menos 14, 16, 18, 24, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias. Esse é um jejum total. Você vai ficar muito tempo sem comer. Pastor, nunca jejuei na minha vida, só quer me matar. Você vai matar. Não quero não, não quero ser preso não. Tá? Então você vai fazer o quê? Vou fazer um jejum parcial. O que é um jejum parcial? Você vai tirar parte das coisas que você come. De preferência, aquilo que mais te agrada. Pastor, sou apaixonado por um chocolate. Já tira ele. Pastor, não vivo sem café. Corta. Pastor, se eu não comer, sei lá, eu amo peixe, pastor. Vai ficar então uns dias sem comer peixe. Pega esses 12 dias, fala, 12 dias eu não vou comer peixe. Não vou comer chocolate, não vou tomar Coca-Cola, não vou ver Netflix. Você queria falar alguma coisa? Pode falar. Pode ser sem comida, pode ser outra. De preferencialmente comida. Jejum é comida. É comida, tá? Por exemplo, outro dia a pessoa perguntou para mim, posso tirar a rede social? Deve, mas isso não é jejum. Você precisa jejuar de alguma outra coisa. Mas vamos pegar, se eu vou pegar meu tempo de rede social e vou tirar de lado, para eu ter mais tempo com Deus. Vai ser ótimo para complementar aquilo que você vai fazer no reino espiritual. Amém? Então esse é o jejum parcial, tá? Eu posso tirar aí 12 dias, eu vou fazer isso aqui, não vou comer. Pastor, se não tiver aquele feijãozinho, eu não como. Deixa o feijão de lado esses dias. É um sacrifício. É um sacrifício. Assim foi o jejum de Daniel. Daniel um dia foi jejuar e ele resolveu que ele não ia comer nada que fosse muito bom. Ele diz assim, os manjares. Né? O que é um manjar? O que é um manjar para você? Pastor, batata frita. Eu não fico sem batata frita. Então é um manjar. Então tira. Pastor, eu não fico sem um churrasco. Então fique sem. Tire. Mas e o arroz e feijão? Arroz e feijão você come. Vou comer 12 dias só de arroz e feijão, pastor. Não vou comer uma carne, um frango, um peixe. Vou comer. É um jejum parcial. Você está abrindo mão de deliciar o seu corpo, o seu paladar. É algo que agrada o seu paladar, para consagrar isso a Deus. Essa é a sua oferta que você está colocando no altar. Está entendendo? Amém? Então você pode ser total, pode ser parcial. Ou pode ser de uma refeição ou 2 refeições do dia. Nós aqui estamos acostumados a fazer... Um minutinho, só terminar o raciocínio. Nós aqui estamos acostumados a fazer 4, 5 refeições por dia. Né? O cara toma café da manhã, o cara... Às vezes, 10 horas da manhã, toma outro cafezinho, aí no almoço ele come alguma coisa, aí à tarde come de novo, aí janta depois, e ainda na hora de dormir come um belisquinho. Tem gente que abre mão de um período desse. Abre mão. Olha, eu vou tomar o café, mas eu não vou almoçar, ou então eu vou jogar esse almoço só lá para 3, 4 horas da tarde, ou vou fazer um almoço com janta lá na frente. Abre um espaço aqui para você
não alimentar a sua carne. A questão do jejum é, eu tiro o alimento da carne e coloco o alimento do espírito. Não é morrer de fome, não é sacrificar, não é passar mal. Pastor, pai, desmaiei, fiquei 3 dias sem comer nada, agora morri, fui trabalhar, caí da escada. Não, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus está esperando de nós. Ele só está esperando que você tire um pouco do seu tempo e dê para Ele. É isso, é isso. Como que você vai fazer isso? Dessa forma. Pode ser parcial, pode ser total, pode ser de 1 ou 2 refeições. Como você... Pastor, nunca jejuei. Começa abrindo mão de uma refeição. Acorda de manhã, não toma café, vai só almoçar. Nossa, pastor, vou morrer de fome. Vou dar uma moralzinha para você tomar água. Toma água, mata a fome afogada. Morre afogado, tenta tomar água. Vai ser até bom para você que você não toma água mesmo, então já aproveita e toma água. Não é? Amém? Você está entendendo isso? Nós vamos entrar nesse período? Nós vamos entrar nessa campanha juntos? Nós vamos entrar nisso juntos? Eu quero entrar com você. Nós vamos entrar. Então, você pode participar de várias formas. Você pode definir o seu horário. Pastor, café da manhã para mim é muito complicado, mas eu vou abrir mão do almoço. Eu vou tirar ali aquela meia hora que eu almoço e vou, ao invés de eu comer uma marmita, eu vou orar para Deus, eu vou ler a palavra, eu vou... É isso aqui. É alguma coisa nesse sentido, para que você tenha o seu tempo com Deus. O mais importante é separar esse tempo para o Senhor. Você vai abrir mão de uma refeição? Pega o tempo dessa refeição e faz alguma coisa para Deus. Lê a palavra, ora, né? Faz alguma coisa que vai agradar a Deus. Amém?